Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus queridos irmãos em Cristo Jesus e aqueles que eu creio que pela fé também irão conhecer o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez eu volto a gravar esse vídeo para que todos tenham consciência, irmão, das coisas que estão acontecendo e que ainda vão acontecer. Irmãos, a gente evangélico, pela misericórdia e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, acreditamos na salvação da alma, acreditamos naquilo que está escrito na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Nós confiamos, acreditamos que o Senhor Jesus foi anunciado o seu nascimento pelo profeta João Batista, e após o seu nascimento ele passou muitas perseguições ainda criança, cresceu, fez a obra de Deus na terra, curando, salvando, libertando, expulsando demônios, chamando as pessoas erradas ao arrependimento, e por esse motivo ele foi castigado e crucificado até a morte, simplesmente porque fez o bem. Muitos que não conhecem a palavra, a Bíblia Sagrada, não sabem que quando estava chegando o momento do Senhor Jesus ser crucificado, Herodes disse que não viu nenhum erro naquele homem. Ele disse que não viu nada que pudesse levar aquele homem à morte. Mas o povo gritou que crucificasse e que caísse sobre eles próprios o sangue inocente daquele homem. Eles gritaram que caia sobre nós e nossos filhos o sangue desse homem. Então, irmãos, hoje está aí o sangue dele caindo sobre a terra. Está aí o sangue dele cobrando justiça. O que eu quero dizer com isso é que essa peste que se levantou, chamada coronavírus, é simplesmente, irmão, um ato de nós próprios, nosso próprio, que plantamos e agora estamos colhendo. A coronavírus é uma colheita do que foi feito ao Filho de Deus, ao Senhor Jesus Cristo, do que foi feito aos profetas, do que foi feito aos santos, aqueles que se dedicavam, aqueles que lutavam para servir ao Senhor Jesus Cristo. Que eu volto a dizer, como eu disse no primeiro vídeo, que não existe santo na terra, nem homem santo, nem mulher santa, mas existe pessoas dedicadas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o sangue dessas pessoas foram derramados por nada, porque os cristãos, não todos, eu estou falando de cristão, de céu, eu não estou falando de crente. Crente qualquer um é. Simplesmente bota a Bíblia embaixo do braço, vai na igreja, sai e ele é crente. Eu estou falando dos que servem, dos que obedecem, dos que praticam o que está na palavra de Deus. Esses foram perseguidos, torturados, foram mortos, fizeram barbaridade. E eles acharam que o dia não ia ser cobrado pelo Todo-Poderoso Deus que está no trono. Então hoje está aí a cobrança. O que temos que fazer é continuar orando, pedindo misericórdia, clamando a Deus misericórdia e tentando obter de Deus, que nem eu e nenhum de nós temos direito, o perdão. Mas como a própria Bíblia diz que ele é misericordioso, então a misericórdia dele pode descer e ele cessar. Mas mesmo assim virá outras cobranças. Porque no primeiro vídeo está lá o quarto selo de Apocalipse, ele diz que seria a quarta parte da terra seria atingida pela morte, mas uma morte de espada, que a coronavírus é como se fosse uma espada, tranca a respiração, né? E após viria a fome. Então eu quero chamar minha atenção de vocês, governante, vocês presidente, vocês príncipe, vocês que regem essa nação, que regem a terra, né? Vocês que o próprio Deus confiou em botar como líder do povo, mas vocês só fazem o que não agrada a Deus e o que Deus não mandou. Então eu queria chamar a atenção de vocês que se preocupe sim com a Covid-19, com a coronavírus, mas se preocupe também com a grande fome que vai se levantar depois dessa peste. Depois dessa peste virá grande fome,
sobre todos os países do mundo. Então vocês procurem com sabedoria de que maneira vocês vão fazer para que venha a ter alimento após isso aí. Porque quando a coronavírus passar, vai ter uma devastação de fome. Uma devastação sobre a terra onde as pessoas vão sentir fome, mas não vão achar a comida. Não vão achar, porque a palavra de Deus ela é verdadeira. Então se a Bíblia diz que a quarta parte seria atingida, ou seja, 20% com a espada e 20% com a fome. Está escrito, não sou eu que estou falando, eu estou falando o que está escrito na Bíblia, porque muitas vezes não pregam a verdade, né? A maioria das pessoas às vezes quer pregar só aquilo que lhe dê lucro. Então eu estou pregando a verdade, mesmo porque eu nunca tive lucro pregando a palavra de Deus, e não quero porque está escrito na Bíblia que dai de graça o que de graça receber. Mas se for no quarto selo de Apocalipse, está lá escrito: será atingido a quarta parte da terra a espada e pela fome. 20% pela espada, ou seja, pela coronavírus, e depois vem mais 20% ser atingido pela fome. Muito desemprego, muito sofrimento, muita angústia, muita depressão. Então vamos também olhar um pouquinho para esse lado. Vamos dar comida realmente ao povo, porque está precisando. Vamos dar um jeito de manter esse povo com comida em casa, porque após a coronavírus se levantará grande fome sobre a terra, sobre o mundo, e muitos também irão padecer de fome. É o que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. Volto a dizer, não sou pastor, não tenho igreja, não tenho cargo dentro de igreja, simplesmente sou um simples e humilde profeta que Deus, em algum lugar, antes de eu chegar na terra, antes de eu sair do ventre da minha mãe, eu tenho certeza que antes de tudo isso, eu já existia em algum lugar, e o Deus de Israel, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele já me escolhia nesse lugar, me ungia, me separava e me constituía profeta às nações para pregar na terra, independente de igreja, de cargo, de dinheiro, de comida, de roupa, de carro novo, de fazenda. Não preciso de nada disso. A única coisa que eu preciso é do Santo Espírito de Deus colocar as palavras verdadeiras na minha boca. E eu simplesmente, obedecendo, passar essas palavras para que o mundo não venha ser pego de surpresa. Então tá aí. Após a Covid-19, após a chamada coronavírus, que não é nada mais do que uma cobrança pelos nossos pecados, virá uma grande fome, desemprego, sofrimento e miséria em todos os países. Se curvarmos os joelhos e se unir mesmo, de verdade, um ser humano com outro, tudo isso será cessado pelo Deus de Israel. E vamos obedecer às autoridades que estão mandando ficar em casa. Vamos ficar em casa. Fique em casa, porque essa ordem que está sendo dada pelos governantes, pelos nossos líderes, né, é uma ordem que já foi dada. É algo que Deus já tinha passado para a gente. Muitos não sabem, mas está na Bíblia. No livro de Isaías, eu vou mostrar a vocês que está na Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 26. Todos que ouviram esse vídeo e assistiram esse vídeo, prestem atenção. No livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 26, no versículo 20. O capítulo 26 é aquele número grande e o versículo é o pequeno. Aí você vai no capítulo 26 e vai para o 20, que é o pequeno. Está escrito assim, naquela época, irmão, milhões de anos atrás, Deus já dizia: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que enverbeceu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Tá vendo, irmão? Deus já mandava a gente ficar em nossas casas até que a ira passasse, que Ele se levantou do trono para cobrar os nossos pecados, nossa iniquidade, né? O roubo, a corrupção. A terra se corrompeu em geral, né?
A terra se corrompeu, a gente vê todos os dias aí no meio de comunicação. Então o Senhor veio cobrar, irmão. E ele disse que a terra não ia conseguir esconder de todos os corpos. Você hoje vê nos canais da televisão milhares de corpos na Espanha, nos Estados Unidos, em todos os países ninguém consegue esconder. Infelizmente todos estão tendo a tristeza, né? E o desafeto de ver essas coisas. Mas ele manda que a gente fique dentro de nossas casas, ele já mandava dentro de nossas casas, até que a ira passasse. Então, eu fui constituído por ele, como eu já disse, em algum lugar antes de chegar na terra, para pregar a verdade. Então vamos orar, vamos clamar, suplicar, se humilhar, para que a gente também supere a grande fome que vai vir sobre o mundo e sobre todas as nações. Mas aquele que crê, aquele que acreditar, aquele que der ouvido, esse a vida será poupada, porque Deus, ele é misericordioso. E Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.